compartilhar com vocês hoje é: quem nós somos? Quem nós somos? Se você abrir no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, vocês vão ver um texto que diz quem nós somos. Daí diz assim no texto: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, repete comigo, imagem, conforme a nossa semelhança. Repete, semelhança. Fala comigo, imagem, semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. É isso que Deus diz que nós somos. Nós temos uma identidade. O ser humano, ele tem uma identidade. Mas quando nós estamos num grupo, nós temos uma identidade. Qual que é a identidade sua aqui? Você é o quê? É o quê? É o quê? Ah, você é Ceilândia. Porque você está no grupo da Ceilândia. E quando vocês gritam, quando vocês estão nos eventos, lá na reunião de 144, que agora é reunião de líderes, quando vocês estão no tal, quando vocês estão na conferência, ou na Arena Conference, ou na conferência da Sara, vocês são o quê? É isso que vocês são. Isso que vocês são, Ceilândia. Mas e quando você está sozinho? Quem você é? Você consegue entender a profundidade do que é ser imagem e semelhança de Deus? Você imagina qual a responsabilidade que você tem quando você é imagem e semelhança de Deus? O que você acha que Deus quer de você? Quando você fala assim, eu sou imagem e semelhança de Deus. Daí você fala assim, nossa, então eu sou Deus? Eu mando, eu sou todo poderoso, eu sou onipresente, onisciente. A minha esposa, ela acha que ela é onipresente. Ela acha, porque ela marca um compromisso às 8, e ela chega às 8 horas, ela sai de casa, então ela é onipresente, ela acha que ela vai estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Só que não dá certo. Ela não é onipresente, porque onipresente é um só. Deus é onipresente. Então, se você não é onipresente, e a palavra de Deus diz que você é imagem e semelhança de Deus, por que você não é onipresente? Deus sabe todas as coisas, Ele é onisciente. Então, por que você não passa em todos os concursos que você faz? Você tinha que saber tudo. Você não é imagem e semelhança de Deus? Eu vou falar uma coisa para vocês, você é imagem e semelhança de Deus. Amém? Só que Deus é um só. E quando a palavra de Deus diz imagem, e Ele diz semelhança, Ele fala duas palavras que são diferentes do que a gente acha que elas são. Então quando Ele diz assim, imagem, essa palavra imagem, ela é uma palavra que se chama tselem. E quando Ele fala semelhança, é uma imagem que se chama tzel. Tzel é exatamente semelhante a. Tá? E tselem, que é imagem. Alguém sabe o que significa tselem? Tselem significa sombra. Você é sombra de Deus. Imagem é sombra. Você é o contorno de Deus. Você não tem o mesmo conteúdo que Deus tem, mas você tem o contorno de Deus. Vocês conseguem entender a profundidade disso? Vocês conseguem entender o quanto isso é importante para que você entenda qual que é a sua identidade? Você é semelhante a Deus. E às vezes a gente para pensar, mas Deus não é espírito? Será que Deus tem mão, perna, braço? Será que Ele tem? Deus não é espírito? Mas a palavra de Deus diz que Ele é semelhante a nós. E Jesus veio em carne, e Ele era Deus, e Ele era semelhante a nós. Só que dentro de Jesus existia a ciência de Deus,
E dentro de nós está o sopro de Deus. Fala comigo, ciência de Deus. Onipresença, onisciência, onipotência. Todo-poderoso, sabe tudo, está em todos os lugares. Sopro de Deus, espírito que é ligado a Deus. Você tem um espírito que é ligado a Deus, que é a sombra de Deus. Para onde Deus vai, o seu espírito deveria ir. Porque para onde eu vou, minha sombra vai. Sim ou não? E isso me dá o entendimento de que eu sou o contorno de Deus. Mas eu preciso de algo mais para eu me tornar aquilo que Deus quer que eu seja. Sim ou não? Eu preciso começar a buscar algo para que essa sombra, que é um esboço, que é o contorno, ela seja o quê? Preenchida. E preenchida por Deus. Eu nem sempre fui esse cara que vem aqui, brinca, fala e prega. Eu era uma pessoa muito tímida. Você imagina subir com, sei lá na conferência agora tinham 9.000 pessoas para traduzir no meio daquela turma toda. Eu já fiz palestra para mais de 3.000 médicos, para mais de 2.500 funcionários de empresa. Eu já fiz palestras motivacionais. E estar aqui hoje pregando para vocês. Eu era muito tímido, mas eu comecei a buscar algo que não era meu, que vinha de Deus para mim. E você começa a entender e ter um entendimento do que é ser imagem e semelhança de Deus. Eu sou parecido e eu tenho o contorno de Deus, mas eu preciso de algo mais para eu ser aquilo que Deus quer que eu seja. E aí vem aquilo que nós temos que começar a buscar. E a palavra de Deus, no próprio versículo 26 de Gênesis, no primeiro capítulo, ele fala que ele diz assim: e ele deu ao homem domínio sobre os peixes do mar, aves do céu, sobre os animais. Quer dizer, Deus deu alguma função para que o homem conseguisse entender o que ele precisava fazer. Isso quer dizer para nós que nós precisamos fazer alguma coisa para nos tornarmos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Não adianta só você ser imagem e semelhança de Deus. Você tem que buscar aquilo que Deus quer de você. E sabe o que é mais incrível? E eu continuei lendo na Bíblia e comecei a procurar, e eu comecei a entender umas outras coisas. Daí abre lá em Êxodo, no capítulo 31, versículo 1 a 6, ele vai contar a história de um cara que se chama Bezalel. Então você pensa comigo, vamos lá. Imagem e semelhança de Deus. Repete comigo, imagem, semelhança de Deus. Contorno de Deus. Igual uma piscina vazia. Você precisa ser cheio. Amém? Você precisa ser cheio. E aí, da onde que eu estou tirando isso? Pastor Juliano, você está maluco? Você está falando uma coisa que não tem senso. Tem sim. Está lá em Êxodo 31, no capítulo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel. Repete comigo, Bezalel. Filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Vocês sabem quem é Bezalel? Sabem quem é Bezalel? Aquele que fez o tabernáculo. Aquele que fez a primeira morada do Espírito de Deus. Sabe o que o nome dele significa? Aquele que anda à sombra de Deus. Aquele que anda à sombra de Deus. Então, se você pega que você é imagem e semelhança de Deus, e que imagem significa sombra, que é uma coisa vazia, tá certo?
E você semelhança, igual a Deus. E semelhança é semelhança. Tem outros sentidos, mas o sentido principal é semelhança. Vocês podem pegar o Strong, né, a tradução original. Vocês vão ver que é isso. E aí você pega Bezalel, aquele que fez o tabernáculo. Para que servia o tabernáculo? Vocês sabem para que servia o tabernáculo? Para ele ser cheio do quê? Do quê? Da presença de... Espera aí. O cara que é o que anda à sombra de Deus, que é imagem e sombra de Deus, semelhança de Deus, imagem de Deus. Ele cria um tabernáculo para ser cheio do quê? Da presença de Deus. Então, você foi criado para ser cheio da presença de Deus. Você foi criado para ser cheio da presença de Deus. Então, quem você é? Imagem e semelhança de Deus. Para que você foi criado? Para quê? Para ser cheio da presença de Deus. Para você ser cheio da presença de Deus. E aí vem a pergunta: pastor, como ser cheio da presença de Deus? Indo para a balada, tomando todas, não vindo para a igreja, largando o ministério. É assim que você vai ser cheio da presença de Deus? É? Não? Como que ser cheio da presença de Deus? Buscando a Deus, se humilhando diante da presença de Deus, mudando a sua vida, deixando para trás aquilo que afasta você de Deus. Sabe, tem muita gente que chega para mim e fala assim: pastor, eu não escuto mais a voz de Deus. Quem aqui não escuta mais a voz de Deus? Pode levantar, não tem medo não. Quem parou de escutar a voz de Deus já tem um tempo? Quem? Levanta a mão. Pode levantar, balança assim. Você vai escutar a voz de Deus hoje, eu vou ensinar você. Quem não está escutando a voz de Deus aqui? É sério, não precisa ter vergonha. Quem não está escutando a voz de Deus? Eu vou ensinar uma coisa para você. Você que não está escutando a voz de Deus. Deus, Ele fala sempre no mesmo volume. Você consegue entender isso? Tá? Então eu vou fazer um teste com vocês. Alô? Viu? Se eu fico mais longe e falo no mesmo volume, você que estava lá atrás, estava me ouvindo quando eu estava lá perto do telão? Estava me ouvindo? Não, né? Sabe por quê? Porque você está longe de Deus. Porque Deus continua falando com você, sabe por quê? Porque Deus nunca para de falar com você. Deus nunca para. O que acontece é, você se afasta de Deus. E aí você não consegue mais escutar a voz dEle. Você consegue entender isso? Você foi criado para ser cheio da presença de Deus, para mergulhar na presença de Deus, para conviver com Deus. Mas você se afasta de Deus. E aí você não consegue mais ouvir a voz de Deus. E aí você fala para mim: pastor, eu não escuto mais a voz de Deus. Deus não fala mais comigo. Mentira! Deus fala com você o tempo todo. Abre os seus ouvidos para Ele. E agora eu vou perguntar para vocês: como que você se aproxima de Deus? Como? Orando, jejuando, lendo a palavra, semeando na igreja, sendo fiel no seu dízimo. Assim você está se aproximando de Deus.
Crise financeira, a primeira coisa que o cara faz, ele para de dar o dízimo. Sabe o que acontece? Piora. O cara entra em crise no casamento, crise no trabalho. Primeira coisa que o cara faz, ele para de orar. Daí fala para mim que Deus não está falando com ele. Deus está falando com você. Vocês entenderam o que eu falei? Deus está falando com você. Escuta. Porque se você não se consagrar, se você não buscar, se você não fizer aquilo para o qual você foi chamado, você não vai ouvir a voz de Deus. E aí você vai falar para mim, pastor, eu não escuto mais a voz de Deus. Deus não fala mais comigo. Eu vou falar para vocês uma coisa, como eu falei para vocês, eu nem sempre fui assim. Eu fiquei 10 anos afastado da igreja. E eu não escutava mais a voz de Deus. 10 anos. 10 anos. Verdade. Eu era cabeludão. Ouvia rock and roll. Eu estudava numa outra cidade. Eu tinha dinheiro, meu pai era médico. Eu tinha uma condição bacana. Minha vida era boa. Mas sabe o que eu era? Eu era aquela sombra. Tzelém, vazio. Tinha nada aqui dentro, nada. Sabe quem eu era? Ninguém. Eu tinha diploma de médico, eu tinha carro, eu tinha uma namorada loira. E umas outras, mas assim, o principal era a loira. Para quem era do mundo, me olhava, eu era o cara. Eu já tinha concurso público, eu tinha 22 anos, né? 22 anos, eu tinha concurso de médico. 22. Ganhava bem. Falar que eu era bonitão, que daí é mentira também, né? Não dá, né? Não mudei tanto assim, né? Mas eu era vazio. Aí eu voltei para a igreja que eu frequentava quando eu era mais jovem. E aí eu ajoelhei no banco assim, lá no meio, bem no meio para o fim, né? Quando você está voltando para a igreja, você senta lá no fundo, né? Daí eu fiz uma oração. Uma oração, uma. Sabe o que aconteceu? Eu ouvi a voz de Deus. Uma oração. Eu ouvi a voz de Deus. E aí eu fui me enchendo. Eu comecei a sentar mais na frente, né? Na igreja. Que essa galera do óleo aqui, né? Que diz que a unção sai daqui e vai para aí, né? Você, uau! Então quem senta mais na frente pega mais unção, que a onda é maior, né? Mas isso é verdade. Sabe por quê? Porque se você for lá no livro de Ezequiel, você vai ver que o Ezequiel teve uma visão que existia uma água, um rio de águas vivas que saía do altar, do templo. Quem conhece essa passagem? E ele começou a caminhar em direção àquelas águas, e o primeiro que ele pegou foi águas até os arteiros. Mas era isso que eu precisava quando eu comecei a caminhar. E aí ele fala que as águas iam chegando até o joelho, depois até a cintura, e no final ele já tinha água até o peito, e de tudo ele mergulhou nas águas de Deus, sabe? E aquilo ali era ele, era a vida dele, é o caminhar nosso como cristão. Você é uma sombra, imagem e semelhança de Deus, mas você precisa buscar, para você começar a se encher de Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer encher você. Deus quer usar você. Quantos creem nisso? Foi fraco. Então repete comigo: Deus quer usar você. Deus quer usar você, povo de Deus.
Sabe? Você que está lá no fundo, você está de branco, eu não vejo muito você. Faz assim para mim, ó. Você está de branco aqui na minha frente. Isso, você fez. Deus quer te usar, meu irmão. Deus vai te usar poderosamente, em nome de Jesus. Porque Ele quer usar você. E aí o que está lá em 2 Reis, no capítulo 4, que é uma história muito famosa. E eu quero ler com vocês. A partir do versículo 6, coloca o 6 para mim, deixa eu ver se é o 6. Se é o 5 ou o 6 que eu vou ler. Ali, onde tem? Tem na frente. Aqui, a igreja é moderna, eu não estou na sede, né, velho? 5. 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Eu vou fazer o contrário, vou falar para o 3 agora. E ele disse, o profeta disse para a viúva: vai e pede emprestadas as vasilhas a todos os seus vizinhos, as vasilhas vazias e não poucas. Daí eu quero falar uma coisa para você. Quantos aqui estão buscando ser mais cheios de Deus? Se você busca ser mais cheio de Deus, Deus vai te encher. Deus vai encher o seu chifre de azeite. Vocês lembram dessa parte, né? Que eu errei, né? Eu sei. Deus vai encher seu corno de azeite. Corno de azeite. Aceite. Então, Deus vai encher você com azeite. Sabe o que significa azeite? Na Bíblia, o pastor Sérgio ensinou, unção. Deus quer te encher, Deus quer te ungir, Deus quer derramar azeite sobre você, Deus quer botar azeite na sua vida. Só que eu vou falar uma coisa para você, que está no versículo 7. Então foi ela, fez saber um homem de Deus e lhe disse, 6. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o que aconteceu com o azeite? O que aconteceu com o azeite? Então, meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Escuta, presta atenção no que eu vou te falar. Deus vai te encher. Deus vai encher. Mas sabe para que Deus vai te encher? Deus vai te encher para você transbordar. Sabe por quê? Porque a hora que você transbordar e você começar a passar aqui essa unção, esse azeite para as outras pessoas, Deus vai continuar derramando azeite na sua vida. Deus vai continuar enchendo, Deus vai continuar enchendo, Deus vai continuar enchendo. Só que a hora que você parar, acabou o azeite. Você entende isso? Você entende isso? Uma vez um irmão virou para mim e falou assim, eu busco a Deus, eu leio a palavra, mas eu não sinto a presença de Deus. E eu falei, e você prega para quantas pessoas? Para ninguém, seu azeite parou. Deixa de ser egoísta, aquilo que Deus te dá, distribui. Deixa de ser egoísta. Você é imagem e semelhança de Deus, primeiro ponto. Segundo, Deus te fez para ser cheio. E Deus te enche para você fazer o quê? Transbordar. Ide, fazei discípulos em toda a terra. Jerusalém, Samaria, não é isso que ele fala? Judeia e até os confins da terra. É isso. Você não veio aqui para ser cheio e ficar cheio. Você veio aqui para ser cheio e transbordar, e falar da palavra de Deus, e distribuir aquilo que Deus tem feito por você. Esse é o propósito da sua vida. Foi para isso que você foi chamado. Sabe por quê? Crede em vosso Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Você veio para fazer obras maiores do que se você lê na Bíblia.
Você veio para viver uma temporada de milagres. E nós estamos vivendo um tempo de avivamento. Quantos creem nisso? Olha como foi a nossa... Quem estava na conferência? Foi normal aquilo? Vai ser a partir de hoje. Sabe? O sobrenatural é onde nós temos que viver o nosso normal. Nós precisamos viver o sobrenatural de Deus. Eu e o bispo Rafael, a gente tem conversado muito sobre isso. Muito. Sobre viver o sobrenatural. Sobre, sabe, transcender o que é o material, transcender o que é que as pessoas elas veem como normal. Você tem que passar disso, você tem que transbordar, você tem que começar a viver a presença de Deus na sua vida. Sabe, alguns jovens filhos de pastores, 4 semanas atrás, 3 semanas antes da conferência, a Esther estava lá, filho do pastor Luiz, sabe, eles foram para lá, as minhas filhas foram, os filhos dos bispos foram, sabe, os adolescentes, eles voltaram daquele acampamento cheios do Espírito Santo de Deus,